Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem tem acompanhado a gente essa semana, viu que a gente realizou a dosagem de uma citocina, dosagem de L4, no sobrenadante do baço de animais de um experimento que eu estou tocando. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu realizo a análise estatística dessa dosagem de citocinas, tá? Então, a leitura dessa dosagem foi realizada em um espectrofotômetro. Então, cada uma dessas células aqui do Excel é correspondente a uma amostra, certo? E essa amostra, o espectrofotômetro soltou os valores em densidade ótica. Uma vez que eu necessito que os meus valores de citocina sejam expressos em picogramas por ml, eu realizei aqui à direita duas curvas, na realidade, duas curvas que eu vou utilizar como padrão para mensurar os valores de citocina correspondentes da minha amostra. Então, nessas curvas aqui, eu utilizei uma IL4 recombinante e a partir dessa curva, eu vou mensurar quanto de citocina tem cada uma das minhas amostras, tá ok? Então, como que eu realizo essa análise estatística? Primeiramente, eu vou analisar as minhas curvas, né? Então, eu vou colocar aqui curva, colocar curva 1 e curva 2. Por que curva 1 e curva 2? Eu sempre, nas minhas dosagens, realizo duas curvas. Caso uma não fique tão boa, eu posso utilizar outra curva, tá? Então, aqui primeiro eu vou analisar a minha curva 1. Para quem já realizou ELISA, sabe que essa curva com recombinante, ela tem aqui na primeira célula, né, da nossa curva, o valor máximo da citocina recombinante, e esse valor máximo vai caindo na base 2. E o último ponto aqui da minha curva vai ser um branco, que vai ser referente ao valor 0. Então, antes da gente calcular esses valores, eu vou primeiro retirar o branco da minha amostra, né? Então, aqui é o meu branco. E eu vou retirar o branco de todas as amostras. Então, aqui o branco. Então, aqui é a OD menos o branco, certo? Então, eu vou tirar aqui da minha OD menos o branco. E aqui eu tenho os valores da minha curva sem o branco, né? Então, quanto que corresponde cada um desses valores? Vou colocar aqui picogramas por ml. O primeiro ponto da minha recombinante de L4 corresponde a 500 picogramas por ml. A minha diluição foi realizada na base 2, então 500 picogramas, agora 250, 125 e assim sucessivamente. Eu vou colocar aqui só para facilitar, que é na base 2, então esse dividido por 2. Lembrando que meu último ponto é igual a 0, tá? Aqui são os valores da minha curva sem o branco e aqui o que cada valor corresponde em picogramas por ml. Então, esses valores aqui são correspondentes à curva 1. Agora, eu vou montar a mesma coisa para a minha curva 2. Então, fazendo uma análise visual na curva, a gente consegue ver que aqui a primeira curva, ela decai, né, na base 2, então 200, 100, 165, 119, 93, 92, 77, 73 e 67, então é um valor decrescente na curva 1. E na curva 2 também, 269, 176, 127, 91. Aqui já tem um valor estranho, que esse valor aqui está maior que esse valor superior a ele.
Então, aqui cai de novo 77, 76 e novamente o meu branco está muito alto. Então, essa curva 2 aqui já está estranha, a gente não precisa nem de analisar ela, tá? Então, vamos considerar a análise apenas da curva 1. Então, como que eu analiso essa curva? Como que se encontra a disposição dos meus dados no prisma, de acordo com uma reta de regressão linear. Então, como que eu vou realizar essa análise? Eu vou copiar esses meus dados, né? E vou jogá-los no prisma. Como que eu realizo a análise? Eu vou realizar a análise em um gráfico do tipo XY. Então, tá aqui, gráfico do tipo XY. Eu vou entrar com apenas um valor no eixo Y e vou entrar no eixo X com números. Então, eu vou pedir aqui para criar. Lembrando que os meus valores em X são, na realidade, os valores em picogramas por ml, né? Que são referentes à minha curva de recombinante. E os meus valores em Y são os valores da minha amostra da curva, né? Sem o branco. Então, estão aqui os valores que representam cada ponto da curva em X, e em Y os valores que esses respectivos valores apresentaram de densidade ótica. Então, o que é a primeira coisa que eu vou realizar aqui para analisar esses dados? Eu vou pedir primeiro uma coluna estatística para realizar a inferência estatística desses dados. Então, aqui, coluna estatística. Vou dar um OK. Vou só verificar como está o coeficiente de variação desses dados. Então, aqui, né, na minha coluna estatística, eu vou verificar primeiro apenas como se encontra a distribuição dos meus dados, se meus dados estão distribuídos de acordo com a normalidade ou não, se eles apresentam uma distribuição gaussiana ou não. E eu vou utilizar para verificar essa distribuição o teste Kolmogorov-Smirnov. Vou dar um OK aqui. Então, realizando primeiramente aquela inferência estatística, né? Eu posso comparar a média com a mediana dos meus dados. Elas se encontram um pouco distantes. A minha mediana deu 0,02, a minha média deu 0,05. Porém, em relação ao meu teste de normalidade, meus dados passaram na normalidade, tá? Então, de acordo com o meu teste de normalidade, meus dados apresentam, sim, uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, tá? Então, realizada a inferência estatística dos meus dados, o que eu vou realizar agora? Eu vou verificar como se encontra a distribuição dos meus dados em relação a uma reta de regressão linear, tá? Então, aonde que eu verifico como se encontram distribuídos esses meus dados? Basta eu selecionar os dados aqui, vir em análise e pedir uma reta de regressão linear. Então, eu vou dar um OK. E o Prisma vai abrir para a gente uma janela de parâmetros da regressão linear. E, por enquanto, eu não vou mexer em nada nesses parâmetros. Eu quero somente observar como se encontram distribuídos os meus dados. Então, eu vou dar OK aqui embaixo. E ele vai trazer para a gente, aqui em R², como se encontra a dispersão dos nossos dados. Então, R² seria o R ao quadrado, né? E quanto mais próximo de 1, mais próximo da reta de regressão linear, se encontram os nossos dados, certo? Então, aqui o valor de R² que a gente obteve com a curva, eu vou até destacar ele aqui. Então, só lembrando, para a gente destacar algum tipo de informação na tabela, basta vir aqui em Change, na latinha de tinta. Eu vou destacar aqui em verde.
escolher destacar em verde, e fica marcado na tabela pra gente onde que a gente selecionou os dados, tá? E fica aqui marcado na tabela a região que a gente selecionou, tá? Então, nosso R², nosso R ao quadrado, apresentou um valor muito bom, apresentou o valor de 0,99. Então, quanto mais próximo de 1 esse valor de R² de R ao quadrado estiver, mais representativo será a equação da reta, que essa reta de regressão linear vai gerar para a gente, tá? Então, o valor que a gente inserir em x, o prisma consegue soltar para a gente o valor correspondente em y. E o contrário também é verdadeiro. O valor que a gente inserir em y, o prisma consegue calcular o valor correspondente em x para a gente. Então, aqui, como o nosso coeficiente é alto, é bem próximo de 1, o prisma vai conseguir soltar para a gente os valores de forma bem representativa, tá? Então, só reforçando, né? Porque estamos utilizando esse tipo de gráfico XY, esses gráficos de dispersão. Como eu já havia comentado com vocês, os gráficos de dispersão são utilizados para verificar se existe ou não uma relação entre duas variáveis. No caso, se existe relação entre a variável x e a variável y, que no nosso caso, a variável x, vamos voltar aqui nos nossos dados, representa os valores em picogramas por ml e a nossa variável y representa os nossos valores em absorbância, certo? Então, a gente quer verificar se existe ou não relação entre essas duas variáveis. Então, quanto mais próximo de 1, maior é essa relação. E quanto mais próximo de 0, menor essa relação. Então, no nosso caso, o nosso coeficiente, o nosso R² está bem próximo de 1. Então, o que isso indica para a gente? Isso indica que os nossos valores, que os valores que a gente insere em y são capazes de predizer os valores correspondentes em x. E vice-versa, os valores que a gente inserir em x serão capazes de predizer os valores correspondentes em y, tá? E essa relação linear a gente pode observar também pelo gráfico. Basta a gente vir aqui em gráfico e dar um OK. Então, quanto mais próximo esses pontos estiverem sobre essa reta de regressão linear, melhor vai ser a relação de uma variável com a outra. Maior, né, será a relação de x em relação à variável y e vice-versa. Então, aqui, a nossa regressão linear está ótima, né? Os pontos estão praticamente sobre a curva. A equação que ela vai gerar para a gente será uma equação bem representativa dos nossos valores, tá? Então, realizando a análise da nossa curva, a gente já realizou a análise da nossa curva, agora a gente vai analisar os nossos dados. Então, vamos voltar lá no Excel. E eu vou fazer a mesma coisa para as minhas amostras. Então, eu vou colocar aqui a amostra. Amostras. Os valores dessas amostras serão em OD. Então, o branco, que a gente também deve retirar. Então, aqui, a OD menos o branco, que vai ser a amostra menos o branco. Vou até colocar aqui a amostra entre parênteses e OD, para vocês não confundirem. Então, eu vou pegar cada uma das minhas amostras aqui. E só para ficar mais fácil, eu vou colocar uma embaixo da outra.
tá? Então, aqui nós temos os valores de todas as nossas amostras. E aqui a gente vai retirar o branco. Então, lembrando que o branco da nossa curva é igual a 0,067. Então, eu vou colar aqui e puxar esse branco para todas as minhas amostras, tá? E vou retirar o branco das amostras. Então, igual a amostra menos o branco. Opa. Amostra menos o branco, tá? E vou puxar para as demais. Então, são esses valores de amostra menos o branco que se encontram em densidade ótica que a gente quer passar para picogramas por ml. Então, aqui, picogramas por ml. Então, eu vou copiar esses valores e vou voltar lá no Prisma, nos meus dados, e colar esses valores no local correspondente à amostra em densidade ótica, em OD. O OD menos o branco, né? E eu vou pedir para o Prisma, a partir da análise da equação da reta, né? Dessa reta de regressão linear, interpolar esses valores e transformar esses valores que agora estão em densidade ótica em picogramas por ml a partir da equação dessa reta aqui. Então, primeiro, que equação da reta que eu estou falando? Se a gente voltar lá na análise de regressão linear, eu esqueci de mostrar para vocês, mas o Prisma solta para a gente essa equação da reta aqui, que é igual que a gente aprende na graduação, que a gente aprende no ensino médio, né? Equação de uma reta de primeiro grau, y é igual a x mais b, tá? Então, a partir dessa equação do primeiro grau, os valores que a gente inserir em y, o Prisma consegue soltar os valores de x. E os valores que a gente inserir em x, ele consegue soltar os valores referentes em y. Então, aqui no nosso caso, a gente inseriu os valores em y e a gente vai pedir para o Prisma soltar o valor correspondente a cada um desses valores em x. Então, como que eu faço isso? Basta eu voltar aqui na análise da regressão linear, eu venho aqui em cima em regressão linear, dou um clique e vou pedir para ele interpolar esses dados da minha amostra frente à minha curva padrão e vou pedir para o Prisma passar, vou forçar o Prisma a passar pelo eixo zero, tá? E vou dar um OK aqui. Então, aqui, como vocês podem ver em resultados, em valores interpolados em x, aqui são, na coluna A, os valores que eu entrei, né? Os valores que eu coloquei. E aqui em x, na coluna x, os valores em picogramas por ml correspondentes a cada um desses valores que eu adicionei. Então, eu vou só copiar esses valores. Dou um Ctrl C, vou lá no meu Excel, dou um Ctrl V, e eu tenho esses valores correspondentes em picogramas por ml, tá? Então, para quem trabalha com cultura de célula, a pessoa vai parar por aqui, né? Porque ela vai soltar os valores dela em picogramas por ml. Contudo, no meu experimento, essa dosagem de L4 é a partir do sobrenadante de baço. Então, eu vou corrigir esses valores pelo valor em miligrama do órgão, tá? Então, eu vou colocar aqui picograma por miligrama. Eu tenho o valor já desses órgãos. Vou ver aqui. E vou copiar o valor da massa dos meus órgãos.
vou só corrigir aqui massa. E agora sim, picogramas por miligrama, né? Então, vou colar aqui, dar um Ctrl V. A massa. Dos órgãos. E vou corrigir, então, o valor da citocina em picogramas por ml. Então, vou pôr aqui igual picogramas por ml e vou corrigir pelo valor do órgão. E vou estender para as demais amostras. Então, aqui eu tenho os meus diferentes grupos, né? Eu já tenho anotado o layout desses meus grupos. E agora eu vou realizar a análise estatística de cada um desses grupos. Então, eles são divididos de 5 em 5. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro grupo. Vou copiar esses valores, vou voltar lá no Prisma e vou selecionar uma nova tabela. Dessa vez eu vou analisar meus dados com uma tabela de coluna. Então, vou pedir para o Prisma criar aqui. Então, aqui referente, vou copiar os meus dados e vou colocar aqui no grupo A. 1, 2, 3, 4, 5, grupo B. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui são os meus grupos. Vou colocar aqui meu grupo controle, né? E o nome dos meus outros grupos. Então, aqui no meu caso, eu tenho 5 grupos. A primeira coisa que eu vou realizar com esses grupos é em relação à inferência estatística dos meus dados. Eu vou verificar como se encontram os meus dados, como estão distribuídos os meus dados, se eles apresentam uma distribuição normal ou não. Então, como que eu verifico isso? Basta eu vir aqui em Análise, Coluna Estatística, vou dar um OK, vou pedir para o Prisma gerar para mim, calcular o coeficiente de variação desses dados, né, para mim ver como se encontra a homogeneidade dos meus dados. E eu vou pedir para ele realizar a análise da distribuição, para verificar se meus dados apresentam uma distribuição normal ou não, a partir dos testes de Shapiro-Wilk e de Kolmogorov-Smirnov. Vou dar um OK aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é em relação à distribuição normal ou não dos nossos dados. Como que a gente pode verificar isso? A gente pode analisar, primeiramente, a mediana e a média dos meus dados, lembrando sempre, né, dentro do mesmo grupo. Então, aqui se encontram próximas. Essa daqui, 0.17, 0.24, ainda está um pouco próxima, apesar que a média está um pouco mais alta que a mediana, né? Aqui, nesse grupo C, estão próximos. Os valores aqui, a média já está um pouco mais distante nesse grupo D. E no grupo E, também se encontram próximos. Então, até o momento, nossos dados tendem a apresentar uma distribuição. Então, outro parâmetro que a gente vai observar é o coeficiente de variação. Então, um coeficiente de variação até 30% representa uma distribuição homogênea dos meus dados. E um coeficiente de variação maior que 30%
representa uma alta dispersão dos meus dados. Então, como vocês podem ver, a maioria dos meus dados apresenta uma alta dispersão. Então, provavelmente, quando a gente for visualizar o nosso gráfico, eu vou possuir dados com um provável desvio considerável, né? Mas na pesquisa nem tudo são flores, né? E vamos verificar então, de acordo com os nossos testes de normalidade, como se encontra os nossos dados. Então, tanto no teste Shapiro-Wilk quanto no teste Kolmogorov-Smirnov, os nossos dados passaram na normalidade. Vamos verificar então, uma vez que os nossos dados passaram na normalidade, vamos realizar a análise adequada para esse tipo de amostra. Então, a gente tem aqui, como eu já tinha comentado com vocês, 5 grupos. Então, a análise que eu vou realizar é a análise de variância, né? A análise one-way ANOVA. O one-way ANOVA é utilizado para análise de 3 ou mais grupos. E ele apresenta 2 condições para ser realizado. A primeira condição é que os dados apresentem uma distribuição normal. Então, a gente viu aqui na nossa coluna estatística que esses dados apresentam sim uma distribuição normal. E a segunda condição para a gente realizar esse tipo de teste é que os dados não apresentem uma variância diferente entre os grupos. Então, os grupos têm que apresentar variâncias próximas, tá? Então, a primeira condição para a gente realizar o teste de one-way ANOVA foi cumprida, né? Que é o primeiro ponto, essa normalidade. E agora a gente vai verificar esse segundo ponto, que é em relação à análise de variância. Como que a gente verifica isso? Basta a gente vir em análise. Então, aqui em análise de coluna, a gente escolhe o teste one-way ANOVA e os testes não paramétricos associados. Vou dar um OK. Então, ele pergunta se os nossos dados assumem ou não uma distribuição gaussiana. Então, a gente viu que os nossos dados assumem sim uma distribuição gaussiana. E a gente pode ver que o prisma ele é bem autoexplicativo. Então, se os dados assumem uma distribuição gaussiana, eu vou usar o teste one-way ANOVA. Se ele não assumisse uma distribuição gaussiana, ele mostra para a gente utilizar um teste não paramétrico. Então, o prisma fala para a gente utilizar um teste não paramétrico. Então, uma vez que eu escolhi aqui distribuição gaussiana, outro detalhe que o prisma pergunta para a gente é em relação ao desenho do nosso experimento. Se os nossos dados eles não apresentam pareamento, ou seja, são dados independentes, ou se os nossos dados apresentam pareamento, ou seja, são dados dependentes um do outro. Então, no nosso caso, os nossos dados são independentes, eles são não pareados, tá? Então, aqui dados não pareados e assumem uma distribuição normal. Agora, eu venho aqui em testes de múltiplas comparações. E aqui nos testes de múltiplas comparações, eu vou pedir para o prisma calcular a média de todas as colunas umas com as outras. E aqui em Options, eu vou pedir no teste de múltiplas comparações o pós-teste de Tucker, que vai comparar todas as colunas umas com as outras. Então, eu vou dar um OK. A primeira coisa que a gente vai observar antes de partir para o resultado é em relação à análise de variância. Se as nossas variâncias são próximas ou não. Então, no caso aqui do teste one-way ANOVA, o prisma vai analisar essa variância para a gente pelo teste de Bartlett. Então, vou chegar aqui para baixo só para a gente observar. E aqui ele fala, ele analisa se o desvio padrão dos nossos grupos são significativamente diferentes ou não.
E no caso dessa análise, o Prisma trouxe para a gente, analisou para a gente que esses desvios padrões entre os grupos são diferentes. Então, lembra da segunda condição para a gente realizar o teste de Onway-Anova? A primeira condição é que os dados apresentassem uma distribuição normal. Ok, a gente conseguiu suprir essa condição. E a segunda condição para a gente continuar o teste de Onway-Anova era que os dados apresentassem variância próximas entre elas. E nesse caso, pelo teste Bartlett, a gente observa que os desvios padrões dos nossos grupos são significativamente diferentes. Então, essa segunda condição de análise de variância, no caso aqui, a análise de variância pelos desvios padrões, ele deu que os desvios padrões são significativamente diferentes. Então, essa segunda condição, para a gente continuar o teste paramétrico de Onway-Anova, não foi suprida. Então, a gente vai desconsiderar o teste de Onway-Anova para uma distribuição paramétrica e vai utilizar um teste não paramétrico. E como que a gente faz isso? Basta a gente voltar aqui em Onway-Anova, em desenho experimental, e assumir que os nossos dados apresentam uma distribuição não paramétrica. Então, vocês podem ver aqui que eu selecionei essa opção, e aqui embaixo o Prisma já alterou essa opção, essas alternativas para a gente. Então, quando a gente estava com o teste de Onway-Anova, ele mostrou aqui que a gente realizaria o teste de Onway-Anova propriamente dito. E quando a gente seleciona um teste não paramétrico, ele já mostra para a gente que o teste alternativo que ele vai realizar para a gente é o teste Cruz-Coalesce com pós-teste de múltiplas comparações de Duns, tá? Então, eu vou voltar aqui em múltiplas comparações, continuar comparando a média de todos os grupos um com os outros. E aqui em Options, ele já traz para a gente esse teste de múltiplas comparações pré-selecionado, pós-teste de Duns. Então, eu vou dar um OK. E basta eu vir aqui em múltiplas comparações, que ele vai trazer a análise dos grupos para a gente. E podemos observar que não houve diferença significativa em nenhum dos meus grupos analisados, tá? E como que eu vou expressar esses meus resultados? Eu vou selecionar aqui meus dados novamente, vir em New, e pedir um novo gráfico desses dados existentes. Toda vez que a gente realizar um teste não paramétrico, o gráfico mais adequado para a gente expressar os nossos dados é esse gráfico de box e o whiskers, então o gráfico de box plot. Vou dar um OK aqui e o Prisma vai representar da maneira correta para a gente. Eu vou somente alterar aqui a cor do meu gráfico, vou vir aqui em Change Colors, e vou pedir para ele colocar Change Color More Color Schemes. E vou pedir para o Prisma trazer aqui num esquema de cores já pré-definidos. Não gostei de nenhuma dessas cores aqui. Então, aqui, a minha legenda, ela se encontra no meu eixo X, né? Ela se encontra angulada e eu vou pedir para o Prisma passar essa legenda para a posição horizontal. Então, quando eu chego em cima da legenda, a minha setinha vai ficar para cima e para baixo. Eu dou um duplo clique. Ela vai trazer para mim uma janela para formatar esses eixos.
E aqui eu vou pedir para colocar a minha legenda na posição horizontal. Vou dar um OK. Vou remover esse título aqui. E aqui no eixo Y eu vou colocar os meus dados em picogramas por miligrama, tá? Aqui no título eu vou só identificar que é o baço, né? IL4 baço. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise estatística dessa dosagem de citocinas que eu realizei durante a semana. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode deixar aqui embaixo pra gente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Um abraço.